Desde os primórdios da humanidade, símbolos e rituais ocultos sempre caminharam lado a lado com a cultura. Nas antigas civilizações, esses conhecimentos eram restritos a sacerdotes, reis e iniciados, que acreditavam possuir chaves secretas para dominar o mundo visível e o invisível. Com o passar dos séculos, esses elementos não desapareceram. Apenas mudaram de forma, adaptando-se a cada época, sempre à espreita, sempre influenciando. A Bíblia já advertia que Satanás se disfarça em anjo de luz e que os homens seriam seduzidos por doutrinas enganosas. O ocultismo encontrou formas de infiltrar-se não apenas em templos secretos ou sociedades discretas, mas principalmente na cultura popular. Durante muito tempo, sua presença estava escondida em símbolos gravados em pedras, livros raros ou em rituais praticados em segredo. Mas a partir do século XX, com a criação do rádio e da televisão, o ocultismo ganhou novos palcos, alcançando multidões de uma forma jamais vista. A música, o cinema, os programas de TV e, mais recentemente, a internet, tornaram-se veículos de mensagens, imagens e narrativas que carregam em si a semente desse mesmo ocultismo antigo. O que antes era restrito a pequenos grupos, agora molda o imaginário de gerações inteiras, muitas vezes sem que elas percebam. Este documentário é uma investigação sobre como o ocultismo se infiltrou na história e, sobretudo, em nossa cultura moderna. Uma viagem que começa na antiguidade e chega até os dias atuais, revelando símbolos, mensagens e estratégias usadas para moldar consciências, manipular comportamentos e distorcer valores. A partir de agora, prepare-se para enxergar com novos olhos aquilo que parecia apenas entretenimento. Capítulo 1. Ocultismo na Antiguidade. Muito antes do rádio, da televisão e da internet, os alicerces do ocultismo já estavam lançados. As antigas civilizações não apenas desenvolveram ciências, escrita e arquitetura, mas também construíram uma teia complexa de crenças espirituais, símbolos e rituais que, séculos mais tarde, serviriam como base para sociedades secretas e movimentos ocultistas modernos. No coração da Mesopotâmia, onde nasceram as primeiras cidades, o homem ergueu templos dedicados a deuses que representavam forças da natureza, astros e entidades espirituais. Os sacerdotes babilônicos foram mestres em astrologia, acreditando que os movimentos das estrelas determinavam o destino da humanidade. Esse saber era reservado a poucos e, desde então, o conhecimento oculto passou a ser usado como instrumento de poder. Não é por acaso que a Bíblia descreve a Babilônia como morada de demônios e guarida de todo espírito imundo. Ali já se via a fusão entre espiritualidade e manipulação. No Egito Antigo, a ligação entre ocultismo e cultura atingiu uma sofisticação impressionante. A escrita hieroglífica não era apenas comunicação, era considerada mágica. Palavras tinham poder de vida e morte, de abrir portas para o além. O deus Thoth, representado com cabeça de íbis ou babuíno, era visto como patrono da sabedoria e da escrita, mas também do oculto. Rituais funerários, como os descritos no Livro dos Mortos, não eram simples cerimônias religiosas, mas instruções para que a alma navegasse no submundo, enfrentasse julgamentos e alcançasse a eternidade. Tudo cercado de símbolos que até hoje fascinam estudiosos e ocultistas modernos. Na Grécia, o ocultismo se disfarçava sob a capa da filosofia e da religião. Oráculos como o de Delfos atraíam reis e generais, que buscavam orientação espiritual antes de tomar decisões políticas e militares. O transe das sacerdotisas, a interpretação de sinais e os cultos de mistério, como os de Eleusis e de Dionísio, prometiam acesso a verdades ocultas e a uma conexão direta com os deuses. Muitos desses rituais envolviam uso de substâncias, músicas repetitivas e símbolos que alteravam a percepção da realidade, preparando o terreno para práticas esotéricas que mais tarde ressurgiriam na modernidade. Roma herdou e expandiu esse legado. O império, que dominava povos e territórios, também absorvia deuses, ritos e símbolos. Imperadores consultavam astrólogos, generais confiavam em augúrios e multidões participavam de festivais impregnados de referências ocultas. Mesmo em meio à aparente racionalidade do poder romano, símbolos mágicos eram gravados em amuletos, inscrições
e moedas. O ocultismo se misturava à política e à vida cotidiana. Enquanto isso, povos menos lembrados também traziam seu contributo. Druidas celtas praticavam rituais em florestas sagradas, alinhados a ciclos lunares e solares. Entre os hebreus, apesar da forte condenação bíblica, a prática da feitiçaria, da necromancia e da adivinhação, alguns reis e sacerdotes se deixaram seduzir por cultos estrangeiros, trazendo para Israel símbolos e práticas que a lei de Deus rejeitava. Essa infiltração foi denunciada repetidas vezes pelos profetas. A lição da antiguidade é clara. Desde o início, o ocultismo nunca se apresentou apenas como superstição popular. Ele foi ferramenta de poder, influência política e controle cultural. Reis e governantes recorriam a ele para legitimar seu domínio, enquanto povos comuns se submetiam a rituais e símbolos que nem sempre compreendiam, mas que moldavam seu modo de ver o mundo. Não é exagero dizer que a antiguidade plantou as sementes de todo o ocultismo posterior. Símbolos como o olho que tudo vê, a serpente, o pentagrama e a pirâmide nasceram nessas culturas, atravessaram séculos e continuam sendo usados até hoje, seja em sociedades secretas, em obras de arte ou na cultura pop contemporânea. Assim, o que parece apenas moda moderna é, na verdade, herança de milênios. O ocultismo que vemos hoje na música, na televisão e na internet é apenas a face mais recente de uma tradição antiga, que sempre buscou um objetivo: moldar consciências e abrir portas para forças espirituais que a Bíblia chama de trevas. Capítulo 2. O renascimento do ocultismo. Depois da antiguidade, o ocultismo não desapareceu. Ele sobreviveu silencioso durante a Idade Média, às vezes escondido em mosteiros, às vezes infiltrado em práticas populares, até ressurgir com força no Renascimento. Esse período marcou não apenas um florescimento das artes e da ciência, mas também a reabertura de antigas portas espirituais. A Igreja combatia a feitiçaria, necromancia e astrologia, mas ao mesmo tempo preservava, sem querer, manuscritos antigos que continham filosofia, astronomia e também ensinamentos herméticos. Quando a Europa redescobriu esses textos, eles voltaram à cena como se fossem ciência elevada. O ocultismo, que antes era marginal, passou a vestir a capa da erudição. No Renascimento, pensadores como Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e Giordano Bruno tentaram unir filosofia grega, cabala judaica e tradições herméticas. Essa mistura prometia elevar o homem a uma condição quase divina. O saber oculto deixava de ser apenas superstição, para se apresentar como sabedoria universal. A alquimia é o exemplo mais claro desse espírito. Muitos acreditavam que era apenas a busca por transformar metais em ouro, mas na verdade era um sistema espiritual, onde o ouro simbolizava a iluminação da alma. Tratados alquímicos eram escritos em linguagem enigmática, misturando ciência e magia. A astrologia também voltou com força. Reis e príncipes consultavam astrólogos antes de tomar decisões importantes. Para eles, os céus eram um livro secreto capaz de revelar o destino das nações. Foi também nesse período que surgiram ou se fortaleceram ordens secretas, como a Rosa Cruz, que prometia revelar mistérios espirituais e científicos. Mais tarde, muitas dessas ideias seriam absorvidas pela maçonaria, perpetuando símbolos e rituais que atravessaram séculos. O que chama a atenção é como o ocultismo deixou de ser apenas prática marginal e passou a influenciar diretamente a política, a ciência e a cultura. Papas e reis financiavam estudiosos herméticos, enquanto artistas incorporavam símbolos ocultos em suas obras. Catedrais, palácios e pinturas passaram a carregar mensagens veladas, que muitas vezes escapam ao olhar comum. Assim, o Renascimento não foi apenas um renascer da razão e da beleza clássica, mas também a porta de entrada para o retorno organizado do ocultismo. Com nova roupagem, ele se preparava para infiltrar-se de forma ainda mais profunda na cultura moderna. O que antes estava restrito a templos secretos e círculos pequenos, agora estava pronto para ganhar as ruas, as universidades e, mais tarde, os meios de comunicação de massa. Capítulo 3. O século XIX. Sociedades ocultistas modernas. O século XIX foi marcado pelo avanço da ciência e da indústria,
mas também por um curioso retorno ao misticismo. Enquanto locomotivas cruzavam continentes e fábricas transformavam cidades, milhares de pessoas voltavam seus olhos para práticas espirituais antigas, agora apresentadas com nova roupagem. Era como se, em meio ao progresso, o ocultismo encontrasse um espaço para se infiltrar de forma mais organizada. O primeiro grande movimento desse período foi o Espiritismo. Em 1848, as irmãs Fox, nos Estados Unidos, afirmaram ouvir batidas misteriosas que interpretaram como mensagens de mortos. A notícia correu o mundo, e logo sessões espíritas e mesas girantes se tornaram comuns em salões da Europa e da América. Na França, Allan Kardec organizou essas experiências em livros, dando-lhes aparência de filosofia. Muitos buscavam consolo e respostas, mas acabavam entrando em práticas que a Bíblia já advertia como engano. Não consulteis os mortos. Poucos anos depois, surgiu a Sociedade Teosófica, fundada por Helena Blavatsky em 1875. Ela misturava elementos do hinduísmo, budismo, cabala e filosofias antigas, afirmando revelar uma sabedoria universal. Seus livros, como A Doutrina Secreta, apresentavam um sincretismo que atraía intelectuais da época, mas colocavam o homem como capaz de se tornar divino sem Cristo, ecoando a velha tentação do Éden. Sereis como deuses. Na Inglaterra, a Golden Dawn se destacou como sociedade secreta dedicada à magia cerimonial. Fundada em 1888, ensinava rituais baseados em cabala, astrologia e alquimia. Entre seus membros esteve Aleister Crowley, que pregava "Faça o que tu queres", lema que desafiava abertamente a moral cristã. O ocultismo deixava de ser superstição popular e passava a influenciar diretamente a cultura, atraindo artistas, poetas e até políticos. Símbolos antigos voltaram a circular com força. Triângulos, olhos, serpentes e números cabalísticos apareciam em livros, rituais e até em palácios. A alquimia também ressurgia, misturando ciência e magia. Alguns buscavam de fato avanços na química, mas outros viam na pedra filosofal um símbolo de iluminação espiritual. O século XIX mostrou que, mesmo em meio ao progresso científico, o homem ainda buscava poder espiritual fora de Deus. Foi nesse terreno que sociedades ocultistas modernas se organizaram, preparando o caminho para que, no século XX, o ocultismo entrasse de vez na cultura de massa, através do rádio, da música e da televisão. Capítulo 4. O Iluminismo e o choque com a razão. O Iluminismo, entre os séculos XVII e XVIII, é muitas vezes lembrado como a Era da Razão. Foi o tempo em que filósofos e cientistas proclamaram que a luz do conhecimento humano poderia dissipar todas as trevas da ignorância. Figuras como Voltaire, Rousseau e Diderot defendiam o poder da mente humana e a liberdade de pensamento, rejeitando o que consideravam superstições religiosas e a autoridade absoluta da Igreja. À primeira vista, parecia o triunfo da racionalidade sobre o misticismo. O avanço da ciência, da astronomia e da filosofia parecia anunciar uma nova era de esclarecimento. Descobertas científicas revolucionavam a forma como o homem entendia o universo. Newton havia revelado leis matemáticas que regiam os céus. Galileu já havia provado que a Terra não era o centro do cosmos, e a razão iluminista buscava substituir a fé por certezas experimentais. Mas o curioso é que, em meio a essa exaltação da lógica e da ciência, o ocultismo encontrou um novo disfarce. O que antes era visto como feitiçaria passou a ser reinterpretado como uma ciência antiga esquecida, agora compatível com os ideais de progresso. O misticismo se vestiu de racionalidade. A alquimia, por exemplo, deixou de ser vista apenas como superstição medieval e foi reconfigurada como precursora da química moderna. Ainda assim, muitos continuaram a praticá-la como um caminho espiritual, em busca da transmutação não apenas dos metais, mas da própria alma. Outro fenômeno típico do período foi a explosão da astrologia reformulada. Mesmo diante do avanço da astronomia, muitos intelectuais não conseguiam abrir mão da ideia de que os astros influenciam diretamente a vida humana. Reis e nobres continuaram a consultar horóscopos, e até figuras de destaque nas artes e na política eram assessoradas por astrólogos. O desejo de controlar o futuro
e decifrar o destino mostrava como o coração humano permanecia sedento por respostas além daquilo que a ciência podia oferecer. Ao mesmo tempo, o esoterismo cristão floresceu em grupos que reinterpretavam a Bíblia por lentes ocultistas. A cabala judaica foi apropriada, misturada com ideias pagãs e reapresentada como chave secreta para compreender o universo. Surgiram sociedades que prometiam uma iluminação especial apenas aos iniciados, muitas vezes associadas à maçonaria ou a círculos místicos que buscavam a união do homem com o divino por meios secretos. Do ponto de vista da fé cristã, esse movimento representava um grande perigo espiritual. O apóstolo Paulo já havia alertado sobre os que trocariam a verdade de Deus pela mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. O iluminismo, ao colocar a razão humana no centro, muitas vezes afastava a sociedade da dependência de Deus e a conduzia a confiar em si mesma, um eco direto da tentação original no Éden. Esse ambiente preparou o solo para o que viria no século XIX. Com a ciência florescendo e a religião institucional sendo questionada, o homem buscava novos caminhos para entender o invisível. O ocultismo, com sua aura de mistério e sua promessa de poder, encontrou uma brecha para ressurgir. Mas agora, em vez de cavernas, templos ou bosques sagrados, ele começava a se instalar em academias, bibliotecas e sociedades secretas, ganhando prestígio entre as elites culturais e políticas. O choque entre fé e razão, entre o cristianismo bíblico e a espiritualidade oculta, se intensificava. E enquanto o mundo aplaudia o avanço da ciência, forças antigas se reorganizavam silenciosamente, preparando-se para uma nova ofensiva. A próxima etapa dessa história revelará como, no século XIX, essas sementes floresceram em poderosas organizações que buscavam nada menos do que moldar o destino espiritual da humanidade. Capítulo 5. O século XX. A cultura de massas e a normalização do ocultismo. O século XX trouxe transformações profundas. A invenção do rádio, do cinema e, mais tarde, da televisão, inaugurou a cultura de massas. Pela primeira vez, milhões de pessoas passaram a ouvir e assistir ao mesmo tempo as mesmas músicas, imagens e mensagens. Esse novo poder de comunicação abriu espaço para que antigas ideias ocultistas ganhassem uma nova roupagem, agora acessível a todos. Após os grandes conflitos mundiais, a dor coletiva e o luto em massa criaram terreno fértil para o crescimento de práticas espirituais alternativas. Milhares buscavam conforto em médiuns, astrólogos e grupos esotéricos. Sessões espíritas e consultas astrológicas se tornaram comuns, oferecendo respostas fáceis em meio à incerteza, mas conduzindo muitos para caminhos espirituais enganosos. O cinema, ainda em sua juventude, logo explorou o sobrenatural como tema. Histórias de vampiros, feitiçarias e forças espirituais ocultas eram apresentadas como entretenimento. Multidões assistiam fascinadas, muitas vezes sem perceber que símbolos e narrativas ligadas ao ocultismo estavam sendo normalizados diante de seus olhos. O mesmo aconteceu com a música. Estilos emergentes começaram a usar referências à magia, símbolos antigos e até imagens satânicas como parte da identidade cultural. O que antes era condenado pela fé bíblica se tornava moda nos palcos. Nesse período, ideologias totalitárias também incorporaram símbolos místicos para reforçar seu discurso. Um regime em especial adotou um antigo sinal espiritual como emblema de sua visão de mundo, reinterpretando-o como marca de destino e supremacia. Mais do que propaganda, era uma tentativa de dar legitimidade espiritual a um projeto político. Símbolos que um dia pertenceram a culturas pagãs foram reintroduzidos como bandeiras de poder terreno. No campo intelectual, surgiram novas abordagens que dialogavam com o misticismo. A psicologia do inconsciente, por exemplo, estudou símbolos e arquétipos que lembravam práticas esotéricas antigas. Muitos desses conceitos, ainda que apresentados como ciência, foram rapidamente absorvidos por círculos ocultistas, que os interpretaram como confirmação de suas tradições. Ao mesmo tempo, correntes espirituais nos Estados Unidos difundiram uma mistura de cristianismo, filosofias orientais e práticas ocultistas. Esses movimentos, mais tarde reunidos sob o rótulo de Nova Era,
prometiam prosperidade, cura e iluminação espiritual sem arrependimento ou dependência de Cristo. Era uma mensagem sedutora para uma sociedade cansada de guerras, mas que afastava as pessoas da verdade revelada por Deus. Assim, o século XX normalizou o ocultismo. Símbolos espirituais distorcidos se infiltraram nos lares por meio da música, do cinema e da televisão. O que antes estava restrito a sociedades secretas tornou-se moda, entretenimento e até filosofia popular. Mas por trás da aparência de inocência, permanecia a mesma estratégia antiga: seduzir, enganar e afastar a humanidade de Deus. Capítulo 6. O ocultismo e as guerras mundiais. O século XX foi marcado por duas guerras globais que transformaram para sempre a humanidade. Mas além das batalhas nos campos e do avanço tecnológico militar, havia também uma dimensão espiritual muitas vezes esquecida: a ligação de ideologias políticas com o ocultismo. Diversos movimentos e líderes da época recorreram a tradições místicas antigas, tentando convertê-las em projetos de poder mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a destruição em massa levou muitos a buscar respostas em práticas espirituais alternativas. Milhares de famílias enlutadas recorriam a médiuns e astrólogos, esperando algum contato com parentes mortos no fronte. O espiritismo, que já crescia desde o século XIX, encontrou terreno fértil nesse clima de dor e incerteza. A promessa de comunicação com o além se tornava ainda mais atraente para aqueles que buscavam consolo, embora do ponto de vista bíblico fosse apenas mais uma armadilha espiritual. Mas foi na Segunda Guerra Mundial que o ocultismo se tornou mais explícito dentro de um regime político. Uma poderosa ideologia totalitária do período adotou símbolos espirituais antigos, reinterpretando-os como sinais de destino e poder cósmico. A suástica, por exemplo, era originalmente um símbolo religioso arcaico, mas foi transformada em bandeira de supremacia e missão espiritual. Seus líderes acreditavam que estavam restaurando uma ordem perdida e que possuíam uma missão quase divina sobre a humanidade. Antes mesmo desse regime alcançar o poder, sociedades secretas como a Sociedade Thule já misturavam nacionalismo extremo com rituais ocultistas. Ali nasciam ideias de uma raça escolhida e de uma nova ordem mundial sustentadas em invocações, símbolos e crenças místicas. Quando o movimento cresceu, esse imaginário oculto foi incorporado ao discurso político, moldando sua identidade e até justificando seus atos brutais. Entre os principais nomes do alto escalão, alguns se dedicaram com intensidade ao ocultismo. Um deles, chefe de uma temida força paramilitar, transformou um castelo medieval em centro ritualístico, decorado com runas, símbolos nórdicos e referências pagãs. O local era usado como espaço cerimonial, planejado para ser o templo espiritual da nova ordem que desejavam instaurar. Era a tentativa clara de substituir a cruz de Cristo por símbolos pagãos, instaurando um culto às trevas. Do outro lado do conflito, a exploração de práticas esotéricas também não desapareceu. Houve interesse em astrologia, uso de médiuns e até pesquisas ligadas à parapsicologia na esperança de obter vantagens estratégicas. Em países rivais, experimentos de telepatia e controle mental foram conduzidos, mostrando como até regimes que rejeitavam a religião oficial estavam dispostos a explorar recursos espirituais distorcidos para conquistar poder. Esse período revelou que, mesmo em tempos de tecnologia avançada e estratégias militares, os homens continuavam a buscar forças ocultas. A guerra, portanto, não foi apenas geopolítica, foi também espiritual. Por trás das bombas, trincheiras e discursos ideológicos, havia um conflito invisível. Como escreveu o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. O resultado foi devastador. Milhões de vidas foram perdidas, cidades inteiras destruídas e a humanidade marcada por traumas profundos. Mas além das ruínas físicas, ficou a lembrança de que símbolos e rituais ocultistas estavam entranhados em projetos de poder que devastaram o mundo. As guerras mundiais mostraram de maneira brutal como o ocultismo pode ser usado para inspirar,
justificar e fortalecer ideologias políticas. E também abriram caminho para que, nas décadas seguintes, esses símbolos e ideias se infiltrassem silenciosamente na cultura popular, através da música, do cinema e da televisão. Desta vez, sob a máscara do entretenimento. Capítulo 7. Cultura pop e ocultismo. Se o rádio e a televisão abriram espaço para a normalização do ocultismo, foi na cultura pop que essa influência se tornou ainda mais evidente. Música, cinema, literatura e até desenhos animados passaram a carregar símbolos e mensagens que, embora muitas vezes tratadas como mera ficção ou arte, ecoavam tradições espirituais antigas. A partir da metade do século XX, o cenário musical se transformou em um dos maiores canais de difusão de ideias ocultistas. Diversos artistas passaram a usar imagens de chifres, olhos místicos, pentagramas e referências à magia em capas de álbuns, shows e letras. O rock, em especial, deu voz a esse movimento, exaltando liberdade sem limites e experimentações espirituais que, do ponto de vista cristão, representavam uma afronta à santidade. Milhares de jovens fascinados por essas canções absorviam mensagens que incentivavam rebeldia, misticismo e até invocações abertas ao sobrenatural. O cinema não ficou atrás. Filmes de terror e fantasia popularizaram rituais de bruxaria, invocações de espíritos e pactos demoníacos. O que antes era visto como tabu passou a ser exibido em telas gigantes diante de multidões. Aos poucos, a linha entre diversão e iniciação simbólica foi se tornando tênue. Muitos espectadores riam ou se emocionavam, sem perceber que estavam sendo expostos a narrativas que, em sua essência, exaltavam exatamente aquilo que a palavra de Deus adverte: não deis lugar ao diabo. Com a televisão, essa influência chegou diretamente aos lares. Programas de entretenimento e até desenhos infantis começaram a inserir elementos de magia e feitiçaria como se fossem naturais. Crianças cresciam familiarizadas com personagens que usavam encantamentos, varinhas e invocações como se fossem brincadeiras. O oculto, que em séculos passados era temido, agora era retratado como divertido e inofensivo. A literatura também desempenhou papel importante. Livros de fantasia e ficção exploravam universos cheios de feitiços, símbolos arcanos e sociedades secretas. Embora fossem apresentados como histórias imaginárias, criaram uma geração inteira, acostumada a ver a magia como parte do cotidiano. Essa banalização é perigosa, pois remove o alerta espiritual que a Bíblia sempre manteve. Não se deve buscar poder fora da presença de Deus. Outro ponto marcante da cultura pop foi o uso deliberado de símbolos ocultistas em grandes eventos e produções artísticas. Palcos, videoclipes e premiações passaram a exibir pirâmides, olhos que tudo veem, símbolos solares e lunares, invocando uma estética que remonta à Babilônia, ao Egito e às tradições místicas antigas. O público muitas vezes recebia esses sinais como simples elementos visuais, mas para os que conhecem sua origem, fica claro que não se trata de coincidência. Na prática, a cultura pop se tornou um dos maiores veículos de normalização do ocultismo. O que era restrito a templos e sociedades secretas se infiltrou na música que toca, no rádio, nos filmes de maior bilheteira e até em brinquedos infantis. Essa infiltração não aconteceu por acaso. Ela faz parte de uma estratégia espiritual que se repete desde os tempos bíblicos, em que as trevas tentam se apresentar como luz. Para o cristão, esse capítulo da história é um chamado à vigilância. É preciso discernir o que se consome, entender a origem dos símbolos e lembrar que nem tudo o que se apresenta como diversão é inofensivo. A cultura pop pode entreter, mas também pode moldar valores e crenças, muitas vezes de maneira sutil. Assim, o século XX mostrou algo novo. O ocultismo não estava apenas nas guerras, nos palácios ou nas sociedades secretas. Ele estava agora no rádio, na TV, nas canções mais populares e nas histórias que encantavam gerações. E uma vez que conquistou o coração da cultura pop, estava pronto para dar o próximo passo: infiltrar-se profundamente na vida cotidiana, moldando mentalidades de forma quase imperceptível. Capítulo 8. Símbolos e mensagens ocultas. Ao longo da história, o ocultismo sempre se utilizou de símbolos. Eles funcionam como uma linguagem secreta,
capaz de transmitir ideias profundas, de forma rápida e silenciosa. Um simples desenho pode carregar séculos de tradição espiritual, abrindo portas para quem conhece seus significados ocultos. No século XX, esses símbolos deixaram os templos e grimórios antigos para aparecerem em logotipos, videoclipes, capas de álbuns e grandes eventos da cultura pop. Entre os mais conhecidos está o olho que tudo vê, muitas vezes retratado dentro de um triângulo. Sua origem remonta ao Egito Antigo, onde era associado ao deus Horus. Mais tarde, foi reinterpretado por correntes esotéricas como sinal de iluminação espiritual, vigilância e poder oculto. Hoje aparece em filmes, clipes musicais e até em moedas. Para muitos parece apenas um detalhe gráfico. Para quem conhece sua raiz, é um símbolo de forças espirituais contrárias à fé bíblica. Outro símbolo recorrente é a pirâmide, usada desde o Egito como representação de ascensão espiritual. Na visão esotérica, a base larga representa a humanidade, enquanto o vértice aponta para a iluminação reservada a poucos iniciados. Não por acaso, a pirâmide tem sido usada em logotipos e eventos globais, como se fosse um lembrete de que há uma hierarquia espiritual invisível controlando o mundo. O pentagrama, estrela de 5 pontas, também atravessou séculos. Em algumas culturas, era visto como sinal de harmonia entre os elementos da natureza. No ocultismo moderno, porém, foi associado a rituais de invocação. Quando invertido, com 2 pontas para cima, passou a simbolizar abertamente o culto às trevas. O curioso é que esse símbolo, antes restrito a círculos secretos, hoje aparece em roupas, acessórios e capas de discos como se fosse apenas moda. A Cabala também contribuiu para a difusão de símbolos ocultos. Diagramas como a árvore da vida, compostos por círculos interligados, representam para os cabalistas o caminho do homem rumo à divindade. Muitos grupos esotéricos modernos adotaram essas figuras, misturando-as com filosofia, psicologia e até espiritualidade popular. Na prática, apresentam um caminho alternativo de salvação que nega a centralidade de Cristo. Além desses, inúmeros outros sinais se espalharam pelo cotidiano. Serpentes entrelaçadas, luas crescentes, hexagramas e runas antigas. Eles aparecem em capas de livros, marcas de roupas, desenhos animados e até em premiações internacionais. Muitas vezes são usados de forma aparentemente inocente, como elementos estéticos. Mas para quem conhece sua origem, fica claro que não são escolhas aleatórias. Do ponto de vista bíblico, essa banalização é perigosa. Símbolos têm poder de moldar mentalidades. Quando uma criança cresce acostumada a ver magia, feitiçaria e sinais ocultos como algo divertido, dificilmente perceberá a gravidade espiritual dessas práticas. Aos poucos, o que antes era rejeitado como obra das trevas passa a ser visto como arte, moda ou simples distração. É a mesma estratégia descrita por Paulo. Satanás se disfarçando de anjo de luz, infiltrando-se de maneira sutil até ser aceito sem resistência. O mais preocupante é que esses símbolos se tornaram quase onipresentes. Estão em videoclipes de artistas famosos, em cenários de grandes eventos esportivos, em propagandas e até em brinquedos infantis. Alguns chegam a ser exibidos de forma repetitiva, como se quisessem gravar no inconsciente coletivo a ideia de que pertencem naturalmente ao cotidiano. É claro que nem todo o uso desses sinais é intencional. Muitas vezes designers e artistas os utilizam apenas pela estética, sem saber seu verdadeiro significado. Mas o fato de se repetirem em tantas áreas diferentes mostra que há mais do que coincidência. Existe uma corrente espiritual que atravessa os séculos e continua encontrando maneiras de se manifestar. Assim, os símbolos ocultos funcionam como lembretes silenciosos de que a batalha espiritual é real. Eles mostram como ideias antigas se infiltraram na cultura moderna, moldando a visão de mundo de milhões sem que percebam. Para o cristão, é um chamado à vigilância. Não se trata apenas de desenhos bonitos ou elementos artísticos, mas de mensagens espirituais disfarçadas. E reconhecer esses sinais é o primeiro passo para não se deixar enganar. Capítulo 9. O ocultismo na era digital. O século XX abriu as portas do entretenimento para o oculto, mas foi no início do século XXI, com a internet e o avanço das tecnologias digitais,
que essa influência alcançou um novo patamar. Se antes símbolos e mensagens místicas precisavam ser buscados em livros raros, em rituais secretos ou em filmes específicos, agora eles circulam livremente em cada tela, a qualquer hora do dia, em cada celular conectado à rede. A era digital multiplicou a velocidade da informação. O que antes levava décadas para se espalhar pelo mundo, hoje percorre continentes em segundos. Plataformas de vídeo, redes sociais e serviços de streaming se tornaram vitrines globais para conteúdos que misturam diversão e espiritualidade distorcida. Séries com bruxaria, demônios e deuses antigos são apresentadas como entretenimento leve, mas carregam narrativas que normalizam o contato com forças ocultas. Jogos eletrônicos exploram rituais, símbolos e invocações como parte da experiência lúdica, alcançando milhões de jovens que, muitas vezes, repetem palavras e gestos sem saber sua origem. Os videoclipes musicais tornaram-se um dos principais veículos dessa infiltração. Imagens de olhos que tudo veem, triângulos, chifres e rituais aparecem em coreografias e cenários de artistas que dominam as paradas de sucesso. Em grandes premiações, símbolos ocultistas são exibidos em telões gigantescos e milhões de espectadores recebem essas mensagens como se fossem apenas estética. A repetição, no entanto, grava esses sinais no imaginário coletivo, tornando-os parte da cultura popular. Outro fenômeno da era digital é o surgimento de comunidades online dedicadas ao esoterismo. Fóruns, canais e perfis oferecem supostas iniciações rápidas, técnicas de magia, feitiços para a prosperidade e até rituais para atrair amor ou poder. O que antes exigia segredo e anos de dedicação, agora é consumido em vídeos curtos de poucos segundos. O oculto tornou-se um produto, embalado e vendido para qualquer um que deseje experimentar. Do ponto de vista bíblico, esse movimento não é surpresa. O apóstolo Paulo advertiu que chegariam tempos em que muitos dariam ouvidos a fábulas e doutrinas de demônios, em vez da sã doutrina. Na era digital, essa profecia parece ganhar forma diante de nossos olhos. Doutrinas distorcidas circulam com facilidade e milhões as recebem sem questionar. O perigo não está apenas no conteúdo explícito, mas na sutileza das mensagens. Hoje não é preciso entrar em um templo misterioso ou em uma sociedade secreta para ter contato com o oculto. Ele está no celular, no computador, nos aplicativos mais populares. Ele aparece em memes, em músicas virais e até em filtros de realidade aumentada que brincam com símbolos e entidades espirituais. Essa banalização é talvez a maior arma das trevas. Transformar o sagrado em espetáculo e o oculto em diversão. Ao mesmo tempo, a tecnologia trouxe uma contradição. Nunca houve tanto acesso à informação sobre a Bíblia, estudos, sermões e testemunhos de fé. A mesma rede que espalha símbolos ocultistas também pode ser usada para proclamar a verdade. O problema está em qual mensagem cada pessoa escolhe alimentar dentro de si. O século XXI mostrou que o ocultismo já não precisa se esconder. Ele está presente em cada tela acesa, moldando pensamentos e influenciando comportamentos. Para muitos é apenas cultura digital. Para o cristão, é a continuidade de uma guerra espiritual milenar, na qual o inimigo se apresenta como luz para desviar multidões da verdadeira fé. Assim, a era digital se tornou o palco final de uma longa estratégia. O que começou em templos antigos, atravessou o Renascimento e floresceu nas sociedades secretas do século XIX. Agora está ao alcance de qualquer um, em qualquer lugar, com um simples toque na tela. A batalha espiritual nunca foi tão visível e, ao mesmo tempo, tão invisível para os olhos que não querem ver. Capítulo 10. A guerra espiritual por trás da cultura. Ao longo da nossa jornada, vimos como o ocultismo atravessou os séculos. Ele nasceu nas antigas civilizações, foi preservado em manuscritos e rituais secretos, ressurgiu no Renascimento, ganhou forma em sociedades modernas e no século XX infiltrou-se nas artes, na política e nos meios de comunicação. Hoje, na era digital, ele não se esconde mais. Está nas telas, nas músicas e até no cotidiano. Mas qual é o objetivo final dessa presença constante? A resposta é clara quando olhamos à luz das Escrituras. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19,
e que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Efésios 6:12. Isso significa que, por trás da cultura, das ideologias e das modas, existe uma batalha invisível pela alma humana. O ocultismo é uma das armas mais antigas nesse conflito. Ele não precisa se revelar abertamente. Basta se disfarçar de sabedoria, de arte ou de diversão para moldar consciências e afastar milhões da verdade de Deus. No século XX, essa guerra espiritual se intensificou. A cultura pop transformou símbolos das trevas em ornamentos comuns, e a televisão levou mensagens subliminares para dentro dos lares. Na era digital, esse processo se acelerou. Redes sociais e plataformas de vídeo expõem crianças, jovens e adultos a conteúdos que exaltam feitiçarias, invocações e ideologias que ecoam velhas rebeliões espirituais. O que antes estava restrito a templos ou sociedades ocultas, agora se tornou parte do dia a dia, quase imperceptível. Mas a Escritura nos mostra que não devemos nos iludir. O próprio Cristo advertiu: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. O perigo dos falsos profetas, das falsas doutrinas e dos enganos espirituais não é apenas uma possibilidade distante, mas uma realidade presente. Quando o entretenimento transforma o oculto em algo divertido, quando ideologias políticas buscam respaldo em símbolos místicos e quando a tecnologia espalha mensagens distorcidas em segundos, vemos a confirmação das palavras do Senhor. Ainda assim, a Bíblia não nos deixa sem direção. Em meio às trevas, ela nos lembra que a luz verdadeira veio ao mundo em Cristo. Enquanto o ocultismo promete poder e conhecimento proibido, o Evangelho oferece vida eterna, reconciliação com Deus e verdadeira sabedoria. A guerra espiritual existe, mas a vitória final já foi conquistada na cruz. Este capítulo nos convida à vigilância. Não basta reconhecer que os símbolos ocultos estão por toda parte. É preciso discernir o espírito por trás deles e permanecer firmes na fé. O inimigo não precisa destruir de imediato. Basta semear engano pouco a pouco, até que as pessoas passem a chamar o mal de bem e o bem de mal. Ao final do século XX e início do XXI, ficou evidente que a cultura não é neutra. Ela pode ser usada para instruir, inspirar e aproximar de Deus. Mas também pode ser manipulada para preparar corações e mentes para aceitar aquilo que a Bíblia chama de abominação. O ocultismo não é apenas um conjunto de símbolos estranhos ou práticas excêntricas. É uma estratégia espiritual milenar que continua a operar, esperando momentos de crise para se apresentar como solução. E assim, diante da tela iluminada de um celular, de um show transmitido ao vivo ou de uma série de sucesso, o ser humano moderno pode estar sendo exposto à mesma sedução que enganou reis na antiguidade, filósofos no Renascimento e líderes políticos do século passado. A forma mudou, mas a essência é a mesma: prometer conhecimento e poder enquanto aprisiona o coração. O verdadeiro desafio do nosso tempo é reconhecer essa batalha. Pois, como disse o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Só assim é possível resistir à infiltração das trevas e permanecer firmes na luz de Cristo, que não engana, mas liberta. Conclusão: o despertar para a verdade. Ao longo dessa jornada, vimos como o ocultismo nunca desapareceu da história. Ele apenas mudou de forma. Nasceu nos templos da antiguidade, sobreviveu na Idade Média, renasceu entre filósofos e alquimistas, se organizou em sociedades secretas no século XIX e, no século XX, encontrou no rádio, no cinema e na televisão o palco perfeito para falar a milhões. Hoje, na era digital, ele já não se esconde. Está nas músicas que tocam em nossos fones de ouvido, nas séries que assistimos, que até nas imagens que circulam em nossas mãos, em cada celular conectado. O que parecia superstição restrita a pequenos grupos tornou-se parte da cultura global. Símbolos antigos antes temidos agora são tratados como arte, moda ou entretenimento. Crianças crescem brincando com feitiços em desenhos animados. Jovens repetem letras de músicas que exaltam o oculto, e grandes eventos exibem rituais como se fossem apenas espetáculo. Aos olhos distraídos, nada além de diversão.
Mas para quem conhece a origem dessas práticas, é impossível não enxergar a estratégia. Uma infiltração lenta, constante e quase invisível que normaliza o contato com as trevas. A Bíblia já nos advertia sobre esse processo. O apóstolo, Paulo, escreveu: "O mistério da injustiça já opera", segundo Tessalonicenses 2:7. O que ele anunciou há quase 2000 anos continua atual. A guerra espiritual não acontece apenas nas sombras, mas também nas telas, nas músicas e nas ideologias que tentam moldar a forma como pensamos e vivemos. Mas a palavra de Deus também nos lembra de algo maior. A vitória já foi conquistada. Cristo triunfou sobre os poderes das trevas na cruz. Cabe a nós permanecer firmes, discernindo os sinais, não nos conformando com o mundo e guardando a fé até o fim. O século XXI é o auge dessa batalha. O ocultismo se apresenta como luz, mas sua essência continua sendo engano. A verdadeira luz, porém, não está escondida em símbolos secretos, nem em rituais, nem em promessas de poder. A verdadeira luz é Jesus Cristo, aquele que disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." João 14:6. O mundo pode tentar normalizar o oculto, pode transformar o pecado em espetáculo e vender antigas trevas como novidade. Mas para aqueles que buscam a verdade, fica o chamado eterno: olhar para Cristo, permanecer vigilante e não se deixar seduzir pelas sombras que sempre tentaram dominar a humanidade.